Abram a Bíblia de vocês em Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Vou fazer uma leitura um pouquinho mais rápida para a gente não perder muito tempo, que são 10 versículos somente, mas tem muita coisa para ser falado aqui, tem muita coisa para a gente meditar, aprender e buscar praticar na nossa vida. Então eu vou ler rapidamente, só para que a gente tenha o texto todo aqui e a gente continue com a Bíblia aberta para acompanhar, tá bom? E depois da leitura eu quero fazer uma oração. Todos achamos? Levítico 20, do 1 ao 10. Vocês aí no fundo estão me ouvindo bem? Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Maloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o santo vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Senhor, nós damos graça, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina, nos corrige, nos edifica, nos santifica. Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações hoje à noite, Senhor. Vem com o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Revela um pouco mais do Teu Filho amado, um pouco mais de Ti, deixa-nos conhecermos a Ti essa noite. Usa a minha vida, Senhor, para falar. Usa, Senhor, a nossa vida nesse momento, para que receba água da vida, pão da vida, que a gente receba de Ti, ó Deus, para que a gente seja cheio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, fala a Tua igreja. Amém. Eu sou o Senhor que vos santifico. O título que eu escolhi para esse sermão foi Chamados à Santidade, Juízo e Graça no Caráter de Deus. O ponto central para nós aqui, quando a gente olha para o texto, nós precisamos ver sim os ensinamentos de Deus, as correções de Deus, os livramentos de Deus, quando Deus tenta nos proteger, nos santificando. Mas o ponto central, a gente tem que ver o Senhor. O Senhor vem sempre antes de qualquer coisa. E hoje, começando já o sermão, eu queria deixar claro que mais do que penalidades, aonde aqui o Senhor realmente, Ele está mostrando como que deveriam ser penalizados, punidos e muitas vezes eliminados
morto, afastado do arraial de Deus e do seu povo. Então Deus, aqui, se vocês olharem no versículo 8, Ele confirma: eu sou o Senhor que vos santifico. Nós temos visto, nesses domingos, que temos recebido boa palavra do pastor Vitor, do pastor Neto, tem nos ensinado, tem mostrado o Levítico para nós, talvez da maneira que muitos de nós aqui não tinham visto. Mas qual tem sido os pontos principais? Santificação, soberania de Deus, adoração a Deus. Nós precisamos enxergar isso também aqui em Levítico, que é uma continuação. Tem alguns pontos aqui que já foram pregados no capítulo 18, pelo pastor Vitor e pelo pastor Neto também, no capítulo 19, talvez não nessa ordem, mas eles já compartilharam isso conosco, a respeito dessa santificação, desse processo de santificação. Então nós temos sido exortados, corrigidos e ensinados por Deus, mediante a estes homens que estão aqui pregando a palavra para nós. Temos que, com gratidão no coração, agradecer a Deus por toda essa boa palavra. E a gente começa aqui com palavras duras, que a gente já tem visto, a gente viu isso aqui, né? Uma prática abominável em Levítico 18, 21, aonde Israel, prestes ali aquela caminhada, tinha acabado então, né, de ser ali escravizado de alguma maneira, e ele foi por muitos anos escravizado, e ele saiu pelo deserto, então prestes a essa caminhada, dar essa continuidade no processo de santificação, Deus precisa estabelecer já no começo, leis, que estariam então purificando esse povo, fazendo que esse povo fosse separado dos demais, e a cultura ali em volta deles, cananeia, dos amonitas ali também, toda aquela região, eles faziam coisas abomináveis a Deus. Infantes, para que vocês entendam, e outros menores aqui não compreendam 100%, eram sacrificados. Existem discussões de como era feito esse sacrifício. Existiam dois exemplos, uma estátua de bronze, onde se colocava fogo, e esses infantes eram colocados nesses braços e eram de alguma maneira cozinhados, assados. Horrível. Alguns outros teólogos discutem, não, é algo mais parecido com aquilo que a gente viu em Abraão, quando então sacrificaria Isaque, mas também teria fogo. Independente da maneira, é abominável o que a gente acabou de ler aqui. Estavam sacrificando, estavam matando a semente. Algo que lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, se a gente olhar, havia uma promessa. Havia uma promessa que aquela semente deveria dar continuidade. Era uma promessa a Abraão, que era para ter multidões, que dele sairiam muitos, assim como as estrelas do céu, a areia da praia. Era para multiplicar, é para dar vida. Então o propósito de Deus era começar falando sobre vida. E existia essa expressão então, que era entregar a sua descendência a esses sacrifícios, que também a gente pode ver como dar a sua semente, que é um termo então ligado a essa aliança, Abraão. E um comentarista, Gordon Wehan, ele diz assim, as palavras dele, para que a gente entenda: observa a severidade das penalidades em Levítico, demonstrando a gravidade do pecado aos olhos de Deus. O culto a Moloque, que envolvia esse sacrifício horrível dos infantes, é uma representação da depravação humana que está totalmente
afastada de Deus. Talvez você não esteja afastado no sinônimo de distância de alguém, porque nós estamos num mundo corrompido, caído, depravado. Esse afastamento, esse distanciamento, na verdade, ocorre já no coração. Você não consegue ver toda a depravacidade de alguém que é totalmente corrompido e depravado. Se você não consegue saber, olhando somente, alguns deixa claro nas suas atitudes, nas suas palavras, mas não sabemos, e por isso pregamos, porque não sabemos quem irá crer, quem se converterá, quem ouvirá essa loucura da pregação. Mas então, nesse contexto, Levítico 1 ao 5, eles entregavam aquilo que era seu de mais precioso, a sua semente, para um sacrifício. Agora a pergunta que fica era: por que alguém faria isso com um descendente seu, com a sua semente? Porque não faz sentido para nós. Por que alguém faria uma maldade tão grande? Mas o povo ali em volta achava até normal e natural essas abominações. E você sabe por quê? Por causa da depravação desse coração totalmente longe do único e verdadeiro Deus. Porque dentro do coração destes já existiam outros deuses. Deuses como riqueza, deuses como o prazer, o status. Então o status, para alguns, porque esse Deus, Moloque, ele era um falso Deus, que as pessoas o adoravam, sacrificando, porque ele era considerado um Deus da fertilidade. De alguma maneira para nós hoje seria a prosperidade, porque era um lugar agrícola. A fertilidade deles vinha da produção deles nos campos. A riqueza deles vinha muitas vezes daquilo que eles tinham nos campos. Seja gado, seja ovelhas, sejam porcos como algumas nações, ou seja no plantio. Então eles adoravam, sacrificavam o que haviam de mais importante, mas para eles não era mais importante, porque um outro Deus já estava ocupando o lugar no coração deles. Então eles faziam o que a gente chama de profanação. E profanar era um ato que é você pegar aquilo que é sagrado e você tratar ele como comum. É algo especial, sagrado, e você trata como comum. É algo puro e você faz daquilo então impuro. E isso então violava totalmente e mostrava que esse povo era totalmente separado da consagração que Deus tinha com o seu próprio povo. Hoje então essa idolatria, porque se você coloca um outro Deus que substitui até mesmo o seu filho, a sua filha, no seu coração, quão depravado você não está? Quão pecaminoso e horrendo não é isso diante dos olhos de Deus? E aí o que Deus então faz? Começa com essas leis, falando: eu separo vocês, eu quero ver vocês um povo santo, busquem santidade, e eu santifico vocês. Essa idolatria, substituição, tirando Deus e colocando qualquer outra coisa que não seja o nosso hoje Deus com o nome Jesus Cristo, Ele tem um nome para nós hoje, Jesus, que veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Nós cremos nesse Deus, homem, Deus,
Nós cremos e precisamos crer e viver por Ele. Mas esse povo não conhecia, Jesus ainda viria. Mas Deus se manifestava de maneiras maravilhosas, miraculosas. E o povo tinha até medo da voz quando Deus falava, e a gente tem visto, tem ouvido nas pregações, e nós devemos ficar maravilhados com isso. Então o que a gente pode dizer que substituiria esse Deus maravilhoso, a ponto de fazer como esses cananeus e outros, que então sacrificavam seus infantes? Eles já não tinham Deus no coração, mas Deus falava, não olhe para eles, porque a todo momento o povo de Israel, ele olhava para as nações vizinhas, e invejava e queria copiar, por quê? Eles estavam prestes a fazer as mesmas coisas. Imagina sacrificar, imagina olhar para o outro lado e falar, a gente também quer um rei. E Deus fala, mas eu já sou Deus de vocês, vocês não precisam de eu. E aí Deus vem então, levanta um rei, Saul. Só que esse rei caiu nos mesmos pecados que o nosso Deus tem alertado para que o povo de Israel não caia. Antes da gente seguir, que a gente possa refletir sobre uma coisa. O que você tem colocado no seu coração que tem ocupado o lugar de Deus? Hoje não é diferente daquela época. Talvez não vemos ninguém falar que irá sacrificar a Moloque, mas temos trocado a nossa presença de estar com Deus, a nossa presença de estar com a família, a nossa presença de estar no culto e adorar a Deus junto, por conta de falsos deuses que colocamos no nosso coração. Muitas vezes esse Deus pode vir em forma de entretenimento, vício nas redes sociais. Esse Deus pode ser colocado como a dependência total ao dinheiro, e a fé já se foi há muito tempo, ao status, ao materialismo desse mundo, e deixamos de lado de buscar a Deus, buscar a nossa família, buscar a nossa comunidade. Temos colocado, sem perceber às vezes, temos deixado a porta aberta para que falsos deuses entrem em nosso coração. Devemos examinar os nossos corações e identificar o que nós podemos dizer, entre aspas, os moloques dos dias de hoje. Devemos examinar aonde nós temos colocado a nossa força, o nosso empenho, o nosso dinheiro, o nosso tempo. Quando nós olhamos para essas questões, talvez você pode notar, pensar e refletir, aonde eu tenho feito isso? Será que eu tenho trocado Deus de alguma maneira? Por um pouco de tempo, talvez você pode vacilar, você pode escorregar e cair, mas se Deus tem você como filho na mão dele, poderosa, você pode cair, mas você cai na mão dele, e ele te sustenta. E é isso que nós veremos adiante, quando ele diz, santificai-vos, e em outro ponto ele diz, eu sou santo, eu vos santifico, para que a gente entenda dessa dependência. Havia aqui também um ponto, que é a responsabilidade coletiva de todos. Porque muitas vezes, olhamos para nós mesmos e dizemos assim, a gente pensa dessa maneira, eu não estou cometendo nenhum pecado grave. O pastor Vitor até outro dia deu um exemplo da juventude dele, quando ele fazia a reflexão, eu falava, mas essa semana, eu não sei, eu acho que eu não pequei assim. Eu acho que eu estou bem.
Só que quando a gente olha para a Escritura, muitas vezes tem um tipo de pecado que ele passa despercebido por nós. Que é um pecado que a gente vai deixando as coisas acontecer à nossa volta. A gente, de alguma maneira, não dá a determinada atenção ou cuidado necessário, até mesmo para combater o pecado que está próximo de nós. Então, quando a gente fala da comunidade, a gente precisa ver que a nossa comunidade não pode ser omissa. Nós precisamos julgar o pecado, como nós lemos. E Deus fala, vocês vão julgar. E se vocês lerem o versículo novamente, deixa eu voltar com vocês. Ele diz assim no versículo 4: se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, que homem? O homem que está sacrificando os infantes a um Deus. Porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo, nós, fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, ou seja, ele está alertando nós, olha, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes pensamos que a igreja é só um lugar onde muitas vezes as pessoas só querem buscar alegria, prazeres, emoção, e esquecemos da disciplina e de nos posicionarmos contra o pecado. E Deus está falando, olha, eu vou julgar vocês que estão deixando passar o pecado no meio de vocês. Deus queria para aquele povo de Israel, e ainda quer para os nossos dias, que nós nos levantemos e falemos, isso é pecado. Precisamos disciplinar, precisamos purificar a nossa igreja, precisamos nos santificar diante de Deus. A responsabilidade, ela é coletiva, e a gente vê isso em 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, quando diz assim, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito, com o poder de Jesus, seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento, para que sejais vossa massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. É uma dura reflexão que nós temos que fazer hoje. Deus pedia para aquele povo se purificarem, para estar na presença dEle. Hoje não é diferente. Deus quer que nós busquemos a santidade e nos purifiquemos, e Ele é a nossa ajuda para isso. Deus continua no versículo 6, onde Ele fala da condenação agora então à necromancia. Por quê? Porque Deus, Ele exige lealdade exclusiva. Porque a necromancia, ela é uma traição espiritual. Ela é uma prostituição espiritual. Consultar os mortos, necromantes, aqueles que falam com mortos, buscar controle sobre o futuro, substituindo então a fé
Porque se você está buscando algo mais rápido, tentando dar o seu jeitinho, buscando o tarô, se baseando em horóscopo, buscando falsas revelações, porque só existe uma verdadeira revelação para a nossa salvação, que ela é especial, e tem uma revelação que ela é para todos, ela revela a glória de Deus, quem Deus é, mas essa revelação que Deus fez, ela nos salva, ela nos purifica, ela nos santifica. Deus quer de nós a nossa purificação, a nossa santificação. Ele não quer que a gente busque dar um jeitinho para saber o que vai acontecer, como que será o meu futuro. Por que buscar revelações que podem muitas vezes te levar a ter comunhão com demônios, espiritismo, sendo que já tem uma revelação para você, e você só precisa de uma coisa para se achegar até ela: crer que Deus fala por meio dela, e o Espírito então te guia, te corrige, te lava, te alimenta, por meio da leitura da palavra. Essas práticas de necromancia e adivinhação, é uma forma de mediação oculta, só que são meios falsos, ilegítimos, e Deus condena isso. Isso muitas vezes expressa que você está insatisfeito com Deus. Deus não está me suprindo, então eu darei de uma outra maneira, eu darei um jeitinho. Fiquei sabendo que lá na esquina, na saída da cidade, lá eles têm um culto, tem um homem ou uma mulher que eles revelam o seu futuro. Cuidado. Cuidado, porque a revelação para a nossa salvação está aqui. Se você está procurando essas coisas, você está substituindo Deus e falando: Deus, você não sabe o que você está fazendo, eu vou fazer do meu jeito. E Deus condenava essas atitudes. Condenou até um rei. Buscar uma direção fora da nossa divindade trina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é abominação. Elas foram condenadas muitas vezes na Bíblia. O exemplo disso é quando Saul então foi lá em Endor, em 1 Samuel 1:28, onde ele tenta falar com Samuel. Hoje, um comentarista, Robert Walshaus, ele diz assim, que a busca por conhecimento e segurança fora de Deus continua sendo uma luta dinâmica para o crente. Nos dias de hoje, ainda tem muitos que se dizem crentes, mas que estão buscando uma outra revelação que não está na palavra. Ainda é uma luta nos dias de hoje. E ele diz também, ele continuando, ele diz assim que a dependência excessiva em astrologia, horóscopos, ideologias seculares, prometem um propósito, mas distanciam nós da rica providência de Deus. Deus tem algo para nós, sim, e Ele já nos prometeu, e está aqui, e precisamos olhar para as promessas dEle, nos alimentar daquilo que Ele tem para nós. Porque esses tipos de revelações, adivinhações, que as pessoas podem buscar, elas podem nos levar para caminho de trevas. A verdadeira santidade nossa está na nossa confiança e obediência na soberania de Deus.
Quando a gente declara que a oração, ela é a arma mais poderosa para o cristão, é por conta disso. Porque ao invés de buscar, não em Deus, mas buscar por meio da orientação, falar com Deus, abrir o seu coração, e expor, e deixar Deus falar com você por meio da palavra, nós nos afastamos do caminho de santidade. Nós precisamos confiar em Deus, como diz Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Há um juízo implacável para quem busca essas coisas que são consideradas satânicas, demoníacas. Porque o Senhor mesmo disse e repetiu 3 vezes nesse trecho de 10 versículos, no versículo 3, 5 e 6, ele diz: eu me voltarei contra ele. O Senhor vai se virar contra você quando você busca, não nas escrituras, mas busca nas revelações desse mundo, nas adivinhações, no horóscopo do dia. Deus se vira contra você. O mesmo Deus que santifica quem o busca e quem o ama, Ele se vira contra aquele que está buscando lá fora conhecer outras coisas. E Ele repete isso. Mas no versículo 7 e 8 então, fica um chamado à santidade. O Deus que santifica. Primeira maneira, modelo de santificação, ele disse: santificai-vos, um imperativo nossa linguagem humana, mas que tem o sentido de separação ativa do pecado, como disse João Calvino. E quando ele disse uma separação ativa do pecado, significa que não é porque você buscou santificação ontem, que você não vai buscar hoje. Ela precisa ser ativa. Não foram os seus feitos, as lágrimas que você derramou no passado, que vão te fazer santo hoje. A nossa busca pela santidade precisa ser ativa. O que traz paz para o nosso coração, que mesmo quando nós estamos tentando buscar a Deus para nos santificar, e parece que nada está acontecendo, Deus diz: eu vos santifico. Essa é a declaração divina para nós. É uma obra graciosa de Deus que nos transforma e nos faz santos, como J.I. Packer falou no livro dele, Conhecendo a Deus. Deus pede para nós que nós guardemos os estatutos. O que é isso, gente? É ler a sua palavra, a ponto que você memorize-a e que ela desça para o seu coração. É deixar no lugar onde só Deus pode mexer. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde os estatutos de Deus, porque só assim você vai conseguir ser obediente. E a obediência a Deus, ela não é um legalismo, onde você tem que fazer, você tem que fazer. Não, ela é uma resposta à aliança que Deus, que é fiel, vai cumprir na nossa vida. Deus vai cumprir. Você crê que Deus vai cumprir? Tem que ter fé para que você entenda que Ele vai cumprir. Ele vai te santificar. Mas Ele não te tira a responsabilidade de buscar a santificação. Ele fala: santificai-vos. E ao mesmo tempo Ele fala: eu vos santifico. Precisamos proteger esses laços sagrados.
Porque Deus faz isso. E eu vou mostrar para vocês no versículo 9 e 10. O Deus que preserva a vida. Porque quando falamos no versículo 9 sobre amaldiçoar os pais, às vezes a gente pensa que amaldiçoar os pais seria pronunciar somente algum tipo de palavra. Isso pode ser horrível, feio, é pecado. A gente precisa sim cuidar dos nossos lábios, mas vai além. Essa injúria, esse pecado de não honrar os pais, é na verdade você olhar para o seu pai ou a sua mãe e se comportar e viver uma vida onde você fala, você expressa, você caminha, você dá testemunho de que ele não é importante para você, porque você não cuida dele, e você deveria cuidar, porque na verdade foi Deus quem o colocou, para que você aprendesse de forma humana o que é honrar. Assim, quando ele diz: como pode vocês quererem adorar a Deus que vocês não veem? E Cristo estava ali presente. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, de alguma maneira humana e física, era para que a gente olhasse para os nossos pais e com toda a nossa força, capacidade e mente, amá-los, respeitá-los, cuidá-los. E eu, como vocês, peco e falho nisso, e preciso cuidar mais do meu pai, preciso dar mais atenção ao meu pai. Então faça essa reflexão também. Olhe para aqueles que são a sua figura paterna, materna. Busque isso para que você também seja santo e não seja condenado nesse quesito. Porque a estrutura familiar e a preservação da vida, então, que Deus fez, era para mostrar que essa estrutura familiar é a base da sociedade que crê em Deus, a sociedade teocrática. É a base da nossa sociedade. Estão tentando acabar com ela a todo custo, e até os dias de hoje, assim como tentaram na antiguidade. O segundo ponto, então, do versículo 10 é o adultério, que também tem a ver com família. E aqui a gente vê que são níveis. Começa então, primeiro Deus coloca: façam isso, que é em relação a mim, quem eu sou, preservação da vida, porque sou eu que dei a semente, sou eu que construo a família, e agora eu quero preservar isso. E quando a gente não honra aquele que nos deu a vida, a gente passa para o outro ponto, que é aquele que se relaciona conosco. Nossa esposa, o nosso marido. E a gente precisa entender que Deus está cuidando para que todas essas áreas fossem preservadas e santificadas. Então Deus condena o adultério. E a condenação do adultério é um cenário aqui que muitas vezes as pessoas não entendem, mas elas estão banalizando o casamento. Estão desconsiderando que casamento é a maior simbologia para nós de quem nós somos com Cristo, a noiva com o noivo. R.C. Sproul, ele disse assim: o adultério é uma traição profunda da confiança. Em um mundo em que muitas vezes desacredita
intercâmbios sagrados, o casamento continua a representar uma tentativa viva da realidade de graça e durabilidade divina. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, como Ele tem feito aqui. Porque tudo que temos visto, principalmente no capítulo 18 e 19, foi em relação de Deus falando para eles: não faça isso, não façam aquilo, não. Aqui é uma parte duríssima e até difícil de pregar, porque aqui Deus está dando a orientação do que fazer agora. Deus está vindo de forma então a punir o mal e santificar quem é dele. E a gente olha para esse texto e precisamos enxergar que o ato de Deus falar, todo aquele povo naquela época, vocês têm que apedrejar quem fizer isso. E Deus está falando: se vocês não fizerem, vocês são negligentes, vocês não me amam, vocês estão colocando outro Deus no meu lugar. Poxa, como foi duro estudar esse texto e tentar aplicar para os contextos de hoje. Mas chega num ponto que nós temos uma coisa que aquele povo não tinha. Não existe mais os sacrifícios. Cristo veio, se sacrificou, morreu no lugar de cada um de nós aqui. Não precisamos tacar pedra em ninguém. Nós só precisamos buscar a santidade de Deus. Estamos livres desse fardo, mas não estamos livres de buscar ter disciplina e afastar o pecado de nós. Isso nós não estamos livres. Isso continua para os dias de hoje. Cristo, então, Ele é o Cordeiro que absorveu o juízo e concedeu santidade para nós hoje. O juízo foi transferido, lançado em Cristo na cruz, e ali então foi eliminado, para que a gente recebesse perdão de pecados, para que nós não fôssemos excluídos, eliminados. E também em Cristo foi concedida a santificação. Somos então declarados santos, como diz 1 Coríntios 1:30. Somos capacitados pelo Espírito para viver uma vida de pureza. Gálatas 5:16. Como, Fábio? Como que eu vou fazer isso? Eu quero relembrar com vocês o que já sabemos, mas que seja uma ênfase para que nos alerte e nos desperte para isso, que são uns pilares para a nossa santidade. Em primeiro, leitura bíblica e meditação. O pastor Neto já pregou, o pastor Vitor já pregou, os irmãos têm ensinado, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia. Você tem lido, meditado e buscado pela sua santificação? Ou você tem lido para cumprir 2, 3 versículos que você anotou um plano de leitura? Você tem lido porque você realmente deseja receber o bálsamo de Deus sobre as feridas que há em você, para que elas sejam cicatrizadas?
Você lê a ponto de Deus te lavar pelo meio da leitura da palavra? Você lê a ponto de falar: Senhor, eu não sou assim, eu quero ser santo. Eu não consigo nem te adorar como o salmista te adora. O salmista fala coisas que eu não tenho coragem de dizer. Mas leia o salmo. Olhe para o salmista como exemplo para você. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é a bússola para as nossas vidas. A leitura, ela é vital. O que é isso? Ela traz vida. Não façamos isso como um ritual, mas como um meio de transformar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, nossas atitudes diárias. A meditação da Escritura nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Ajuda a resistir às tentações. Ajuda a obedecer às orientações de Deus. Porque a palavra de Deus, Cristo, quando Ele diz: eu sou a palavra, quando lê a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, podemos desfrutar de Cristo. E Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer saber o que você pensa, e quer saber o que Deus pensa de você? Leia a palavra. Segundo ponto, oração. Orem sem cessar, como 1 Tessalonicenses 5,17 diz. A oração é um diálogo contínuo com Deus, fortalece a nossa fé, renova o nosso ser, o nosso espírito. A oração nos humilha. A oração, ela faz de nós, homens e mulheres, totalmente dependentes de Deus. Não de horóscopo, não de adivinhações, não de revelações falsas. A oração vai te humilhar. Você que ora, você não vai cair no erro da necromancia e das adivinhações. Quem está indo atrás disso, não está lendo, não está orando. Não tem entendimento de que Deus é santo. E com essas coisas não se brinca. É na oração então que a nossa fé é renovada, o espírito é revigorado, e que a gente vive com esperança, na presença de Deus, em todos os momentos, sejam alegres, sejam momentos difíceis da nossa vida. A oração é um canal que nos conduz direto para Deus. Vamos suplicar a Deus por misericórdia, compaixão, sabedoria. Peça a Ele, Ele dá deliberadamente. Terceiro ponto, presença no culto. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O convívio com as pessoas, o nosso relacionamento, as nossas comunhões, elas nos fortalecem. Muitas vezes é conversando com o irmão que a gente nota o nosso pecado. Muitas vezes é conversando com o irmão que a gente aprende com ele a ser mais santo. Muitas vezes, estando aqui, vendo uns exemplos como foi hoje, a gente deseja fazer coisas semelhantes e receber essa alegria que nós vimos aqui hoje.
Em Atos 2:42, a igreja primitiva, ela fazia que a comunidade toda fosse comprometida com a doutrina. E precisava ter leitura, oração, comunhão. Porque Deus nos chama então para uma pureza moral e relacional. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aqui tudo que vimos foi prostituição e condenação desse pecado, porque todos aqui se prostituíram antes no coração contra um Deus justo, bom, santo, um Deus de amor. Em todos os quesitos aqui, trocaram Deus antes de fazer qualquer uma das outras abominações que ouvimos aqui hoje. E Colossenses 3:13, como o Jair leu: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Santidade verdadeira também é manifesta na moral e é manifestada no relacionamento. Viver a pureza moral, longe dessas tentações da carne, ela representa viver conforme os padrões divinos e promove em nós, para que o mundo veja a imagem do Cristo em nós. À medida que buscamos então a pureza, a santificação, obedecendo às instruções do Senhor, as pessoas vão olhar para nós como olhamos hoje para o seu Emícles, com um olhar de admiração, e ver que Deus é um Deus de amor, é um Deus de alegria, é um Deus que traz felicidade, só que Ele é um Deus justo, e Ele julga o mal, e afasta o mal, porque Deus nos ama, Ele quer que nós nos afastemos do mal. Mas se vocês notarem de novo, Deus falou o seguinte: se vocês não fizerem, eu eliminarei, eu vou tirar, eu vou aniquilar, eu vou acabar. Qualquer um desses pecados era prostituição, era você se trocando, se vendendo, era idolatria, era colocar outro Deus no lugar de Deus. E que a gente viva então com ações espirituais, não vivamos só de palavras, que as nossas atitudes mostrem isso. Para a gente encerrar, que a gente possa então refletir sobre os ídolos da modernidade de hoje. E pensar quem tem sido os moloques da sociedade, que eu não posso cair neste mesmo pecado. O que a sociedade tem feito? Sonda o teu coração e usa a palavra para isso. O que você tem colocado no seu coração, que pode estar ocupando o lugar de Deus? O que na sua vida tem algum vício? Você precisa sondar o seu coração. A ambição do seu coração, ela é uma ambição santa? Ou ela é um desejo de luxúria, de vaidade, pecaminosidade, status, poder,
O que você tem buscado que tem ocupado o lugar de Deus? Ore como vimos, os salmos. Tente cultivar isso, alimentar isso. Afaste de você o desejo louco, desenfreado pelo entretenimento. Busque ter um momento com a sua família. Busque por Deus para isso, porque não é fácil. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Vamos ler, vamos orar, vamos fazer. Vamos enfrentar os pecados coletivos. Denuncie a justiça. Denuncie a maldade. A gente pensa, mas hoje não tem mais esse sacrifício a Moloque. E o aborto? E o tráfico humano? De crianças, de mulheres, de homens. Irmãos, irmãs, as coisas podem ter mudado, mas não mudaram completamente. Precisamos reconhecer esses falsos deuses hoje. Deus, Ele continua. Deus, Ele ainda hoje declara: sede santos, porque eu sou santo. Como está aí em Levítico 20, 26, mais à frente. A santidade dele exige juízo contra o pecado, mas em Cristo oferece graça transformadora para nós. Arrependa-se dos seus altares secretos, abrace a santidade e viva como luz em meio às trevas. Porque por mais que esse mundo seja um mundo caído, depravado, em trevas, eu e você, por meio da fé em Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós, conseguiremos ainda viver em luz. Amém? Que Deus nos abençoe na nossa dedicação, na nossa busca pela santidade. Que Deus nos ajude, irmãos.